O Paulinho Azeredo mandou para mim aqui uma informação agora, muito interessante, viu, Paulinho? Obrigado pela informação e obrigado pela audiência também, que o Atlético está baixando muito os preços dos ingressos. Então, atenção, setor Inter agora vai custar todo o setor R$30. Todo o setor R$30. Brahma Sul e Brahma Norte, R$40. Brahma Leste, R$50. Galante, você lembra quais eram os preços anteriormente? Não lembro. Tem a ideia? A gente pega. Eu pego. Vê se a gente consegue aí. Eu acho. Porque isso aqui é muito interessante, porque é o seguinte, reafirmo, entrevistando o Pedro Daniel na HG Play há algumas semanas, eu perguntei para ele, Pedro Daniel, se a pergunta for rasa, você pode dizer que ela é rasa, que não me incomoda. Mas aquela velha máxima de que é melhor você ter 10 pessoas pagando R$1 do que uma pagando 10, ela vale para vocês? Isso? Não. A pergunta não é rasa, não. É assim que tem que ser. Eu prefiro encher o estádio cobrando R$30, R$40, 40 de média, do que cobrar 180 e ter 10 mil pessoas lá. E aí o Atlético faz esse movimento muito interessante de redução de preços dos ingressos. Quais são os preços dos ingressos dos jogos do Cruzeiro, Valor? HG, tem várias campanhas, né? O último, por exemplo, contra o... Dos mais baratos que foram aplicados. O aí Santos agora. foi ingresso a partir de 40. A partir de 40. No jogo contra o Santos. Pois é. Então nós estamos falando aqui de uma redução importante nos preços dos ingressos nos jogos do Atlético. Isso é muito interessante, porque isso leva o torcedor ao estádio. O pai que tem uma família, ou a família inteira vai, porque isso aqui faz uma diferença muito grande. Porque você tem ingresso de 120, 150, 140, baixar para 30, R$40, aí eu vou levar até meus bichos para o estádio. Aqui, eu achei uma informação do Atlético aqui mesmo, no site do Atlético, falando a respeito de ingressos no jogo contra o América, no dia 1º de março. Foi pela semifinal, né? Semifinal. A inteira era R$200 e a meia 100. Ah, mas tem mais recente aí, tem do Inter, tem do São Paulo. Mas esse aí já tinha promoção. Tô pegando um que tinha promoção. Mas é em cima do atleta fazendo uma promoção em cima da promoção. Então, que ótimo que tá fazendo isso. Não, porque peraí. Eu prefiro pagar 40 do que pagar 200. Mas peraí. O Elton tá pegando o que era a realidade. Realidade. Qual era a realidade antes? Porque os jogos contra o Internacional de São Paulo são jogos de promoção. Mas isso é uma semifinal, cara. Isso era uma semifinal. Qual que era a semifinal da América? Vai dormir, Breno. Só isso. Olhando os portões aqui, sempre tem, tudo é GNV, né? Tudo é GNV isso, GNV aquilo. O mais caro contra o Palmeiras foi 350. O mais barato, R$29,90. Tá vendo? Já era nessa faixa. Mas é GNV. Qual é a categoria que ele tinha que ser para pagar R$29,90? Galo na veia, Forte Vingador. É o mais caro, não é? Então pronto. Então tá dizendo. Quanto custa que maravilha, a promoção é pra todo mundo, essa promoção. Breno, quanto custa essa mensalidade? Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Vamos entender o que acabou. O Elton acabou de trazer uma informação aqui, a gente não pode ser leviano dessa maneira. O Elton falou que R$100 era o valor do ingresso. Esse R$100 era pra quem? Você tá olhando pro público em geral? Era público geral. Esse valor aí é pro público em geral? É público geral. Pelo que o Paulinho Azeredo informa, tem que entender se é isso. Peraí, Breno. Quanto custa a mensalidade desse Galo... GNV, Forte Vingador. Forte Vingador. Vamos ver aqui. Mensalidade. Porque, cara, peraí. É barato. Beleza, é barato. Se você pagar R$50 por mês, aí fica barato mesmo. Aí é normal que seja mais barato. E eu defendo até que os clubes cobrem menos dos torcedores que paguem essa modalidade de sócio. Legal. Esse cara tem que pagar menos. Se vai ser 40 pro cara que não paga nada no sócio, pro cara que paga o sócio e paga R$90 por mês. Se esse cara paga 90, é natural que ele tenha que pagar menos no ingresso mesmo. Legal, esse cara ajuda o clube sem ter que ir pro estádio. E você, Nath, como é que observa essa recuperação? Jogadores importantes aí, Maicon, Vitor Hugo, estão quase voltando a ser parte do elenco do Barba. Pois é, eu acho que esse período, né, agora sem jogos, é importante também nesse sentido para tentar recuperá-los. A gente sabe que lesão de panturrilha exige às vezes um pouquinho mais de paciência, um tempinho a mais, né? A lesão do Maicon me parece até um nível mais simples, digamos assim, um grau, né, menos grave do que a do Vitor Hugo. Eu acho que o retorno do Maicon é fundamental. Seria o ideal que todos eles estivessem à disposição para treinar, para o Barba de fato aproveitar esse tempo para encontrar essa base, mas acho que na cabeça dele o Maicon é um titular,
vinha jogando bem no meio-campo do Atlético, com e sem a bola. E sobre o Lianco, eu acho que ele deveria jogar a partida contra a Chapecoense. A volta dele é urgente nesse time. Ele tem feito muita falta. A gente tá indo para um mês de abril decisivo, com Copa Sul-Americana, com Copa do Brasil. Eu acho que o quanto antes ele voltar pro time, o quanto antes ele recuperar ritmo de jogo, ele recuperar a confiança, entender qual é o melhor parceiro para o Lianco, se é o Vitor Hugo, que é quem joga mais pela esquerda, se é o Alonso, se é o próprio Juan Tressoldi, que pode se adaptar jogando um pouquinho pelo outro lado, melhor para essa defesa chegar mais encaixada. E não é, de fato, um jogo fácil contra a Chapecoense, ainda que a Chapecoense esteja ameaçada ali na parte de baixo da tabela, não tenha vencido nenhum dos últimos 5 jogos, mas lá na Arena Condá costuma ser um time difícil, né? De ser vencido, um time que joga muito fechadinho, e o Atlético costuma ter dificuldade também contra esses times. Os principais complicadores da vida do Atlético geralmente são os times que estão brigando na parte de baixo da tabela, ainda mais fora de casa, né? Então são vários desafios a ser superados nesse jogo contra a Chape. Boa tarde a todos, quinta-feira do Galo, uma semana antes da volta ao Campeonato Brasileiro, do jogo na quinta-feira da semana que vem, dia 2, é contra a Chapecoense, lá no interior de Santa Catarina. E aí, Pedro, hoje já teve treino pela manhã e com novidades em campo, pelo menos em campo, com corridas no gramado de 2 jogadores que já estão ali naquela reta final, podemos dizer, de tratamento de lesões. Vamos lá, o volante Maicon ainda em tratamento, fez corridas no campo, alternando ainda preparação física e fisioterapia. Maicon ficou fora da final do Campeonato Mineiro ali naquela semana, antes do jogo contra o Cruzeiro, teve uma lesão muscular na panturrilha, então está se recuperando. Um titular da equipe não jogou ainda com o Barba Domingues, né? Quando o Barba chegou ali, ele praticamente não jogou, fez um jogo, né? E depois se machucou. E o Vitor Hugo, zagueiro, ainda em tratamento, também está fazendo um trabalho com bola em separado com a preparação física. Então a diferença é que o Vitor Hugo já está fazendo algumas atividades com bola. Pode ser, né? Principalmente o Vitor Hugo, que fica à disposição para o jogo da semana que vem contra a Chape, mas não é uma certeza por enquanto, vai depender da evolução dele, se vai ser liberado até o início da semana que vem, pelo menos, caso do Vitor Hugo. E é importante, viu, Pedro, a questão de zagueiro, por quê? A incerteza é muito grande, a tendência é que eles não voltem a tempo, Júnior Alonso e Ivan Roman, né? Que vinham jogando aí constantemente com o Barba Domingues. Já teve jogo, inclusive, a última partida, que jogaram 3 zagueiros. E o Galo tem hoje disponível o Juan, né? O Juan é o único disponível desses 3 zagueiros, já que os outros estão em data FIFA. E o Lianco aparece como uma possibilidade também, né? O Lianco tá treinando, esse já tá liberado pelo departamento médico há algum tempo, entrou em campo contra o São Paulo. Até pelas essas ausências que são prováveis de jogadores de data FIFA contra a Chape, há a possibilidade de jogar ou o Vitor Hugo se recuperar ou até o Lianco. Porque uma hora o Lianco vai ter que voltar, Pedro. Será que vai ser já contra a Chape? Pode ser que essa brecha que os jogadores que estão em data FIFA, eles vão dar, né? Pode ser que apareça aí pro Lianco essa oportunidade lá contra a Chape. Eu quero saber de você, Simões, se o Vitor Hugo e o Lianco são titulares. Como é que tá a sua escala aí dos zagueiros que o Barba tem à disposição, tendo em vista essas informações, né? Que o Vitor Hugo tá voltando, que o Lianco já pode até, quem sabe, ser titular na semana que vem. Simões? Olha, Pedro, quando tiver o Lianco em condições... Ele é o número 1. É o Lianco e mais um, né? A diferença dele pros outros é muito grande, né? Ou mais 2, né? Depende do depende do Barba, exatamente. Depende do Barba. Mas aí o Lianco é titular absoluto dessa zaga do Atlético. A diferença técnica dele pros outros zagueiros do Atlético é muito grande, tá? Eu não sei, eu acho que leva muito assim, o Júnior Alonso, o Barba chegou, o Júnior Alonso deu até uma recuperada, né, Cláudio? Inclusive no prestígio, né? Parece. Sim. Deu uma recuperada, inclusive, no prestígio, e aí esse fato de, talvez, treinador argentino, com zagueiro paraguaio, o entendimento talvez seja até melhor. Porque aqueles jogos com o Lucas Gonçalves, inclusive, ele foi banco. Isso, quando foi banco. Houve a transição. Exato, ali. Foi banco. E o Barba chegou e... Ele voltou. E ele voltou. Ele voltou jogando melhor. Isso, e voltou jogando melhor, exato. Voltou jogando melhor. O Vitor Hugo, um período aí, eu acho que talvez a tendência, tá, é que o Vitor Hugo jogue por ser o único canhoto, né, sem o Júnior Alonso, e... se o Lianco puder jogar,
é muito interessante. Agora, é um jogo duríssimo, né, o Pedro e Cláudio e Nath, porque a Chape faz o campeonato para não cair, né? Então, quer dizer, ela tá ali naquela situação preocupante, e aí eu não sei se o Barba colocaria o Lianco, porque, de toda forma, foi uma lesão muito séria que ele teve, e um prazo muito pequeno de recuperação, né, Cláudio? Imaginava-se que ele ia ficar muito mais tempo parado. Chegou a se pensar, inclusive, que só teria o Lianco após a Copa do Mundo, tá? E o Lianco volta antes, então precisa ter muito cuidado com esse retorno do Lianco. Mas se ele tiver condição, sem dúvida nenhuma, é ele. E aí, no caso, acho que mais um, né? Não acho que ele vai pôr 3 zagueiros contra a Chape sem ter o Roman e o Alonso, né? Vamos observar, né? É isso aí, pessoal. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Espero que as notícias, né, as informações tenham sido bem relevantes para todos, tá? Já peço o like de todos aí para dar aquela força pro canal. Fique muito à vontade para estar deixando sua opinião, tá bom? Valeu. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que tá chegando agora, não conhece o canal, esse canal aqui é do Galo. Notícias todos os dias para vocês. Então, deixa o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. E lembrando, deixar o like é muito importante, tá bom? Ajuda demais o canal. Deixe o seu like. Assine os vídeos, o sininho de notificação, muito importante também, para você não perder nada que sai aqui do canal, tá? E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda demais o canal, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que vocês viram aí no vídeo, tá? Fiquem à vontade para estar participando aí do canal. Isso também ajuda demais o canal, tá bom? Fiquem à vontade que esse canal aqui, ele é de vocês, tá? Vou ficando por aqui. Surgiu notícia, a gente volta e joga aqui para vocês, tá bom? Então, um forte abraço para quem fica aí no canal, né? Tem várias coisas para você curtir aí, várias informações. Então, até a próxima. Valeu, massa!